o seu O áudio. microfone, óbvio. Aí, Bom agora dia, sim. desculpa por isso. Bom dia a todos que boa Imagina. tarde, já passamos do meio-dia. Boa tarde a todos que Verdade. acompanham também. Boa tarde, deputada. Seja sempre bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Deputada, eu queria começar conversando aqui com a senhora, não tratando de uma questão política ainda, mas como é que a senhora está fazendo para administrar as crianças em casa nesse período de isolamento social? Cortou, você me perguntou sobre crianças? Isso, as crianças, como que a senhora está fazendo para administrar nesse período de isolamento social? É uma maluquice, as crianças sofrem muito. Meu filho tem 7 anos de idade, eu recebo ligação toda hora da moradora do apartamento de baixo, por conta do barulho, ele gasta energia pulando de um lado para o outro. Tá muito difícil também administrar a agenda de trabalho, nós estamos trabalhando, por exemplo, agora em horário comercial eu estou com Uhum. vocês, e a agenda de estudos da criança, porque agora as mães acumulam também a tarefa de serem educadoras, professoras em casa, então a gente está sofrendo muito coletivamente, mãe e criança, para dar conta da tarefa de manter os trabalhos virtuais, de manter a criança estudando, de gastar energia, de produzir todas as refeições. Agora mesmo eu estava numa reunião e lavando louça, eu vim aqui Uhum. para uma parede branca, mas vocês estão na minha cozinha. Então, tá muito difícil conciliar todas as coisas. O ambiente doméstico não é o melhor ambiente para trabalho para as mulheres, né, porque a gente fica muito obrigada aos cuidados e aumenta sobremaneira a carga de trabalho doméstico para a gente estando em casa. A criança sofre, a mãe sofre junto, não tem jeito, não tem como romantizar dizendo que está dando tudo certo, não está dando tudo certo, a gente está brincando bastante, distrai, joga à medida do possível, mas para as crianças é realmente um desafio enorme estar presa em poucos metros quadrados, principalmente para quem, como eu, mora em apartamento. Com certeza, né, deputada? Reorganizar a vida nesse período em que a gente foi pego de surpresa é difícil, realmente difícil. Mas eu queria que a senhora falasse também sobre o projeto que a gente está tramitando na Casa ao 13 de 2020, o projeto, é o PR, né? Sobre essa redução dos salários dos deputados e dos servidores da casa. Eu queria que a senhora falasse qual que é a importância dessa contribuição da Assembleia para um momento tão difícil aí para o Estado, para o Brasil todo, né? É muito importante que todas as pessoas que estejam em situação de privilégio, o que eu chamo de privilégio? O Brasil é um país muito ruim, muito desigual. Quando você ganha mais do que 5, 6 mil reais, você já está numa faixa muito minoritária da sociedade brasileira. Sei que é pouco e que a gente não deve aceitar a miséria, mas é muito importante que todos que possam contribuam nesse momento. Por isso, voluntariamente, muitos dos deputados já falavam há muito tempo que gostariam de contribuir com o próprio salário para a crise. Inclusive, nós do PSOL acreditamos que os deputados poderiam contribuir muito mais do que com os 30% do salário. A gente chegou a uma proposta de até 50%, mas agora se fechou mesmo na proposta dos 30%. Mas a gente discorda que a gente possa praticar o voluntarismo com o recurso dos outros, por isso a gente tentou mediar a proposta acerca dos trabalhadores do gabinete. Os gabinetes têm também trabalhadores com salários muito desiguais, os estagiários a partir de um salário mínimo e etc. A gente batalhou para alterar o texto, excluindo os estagiários, para não praticar nenhuma desigualdade, nenhum corte desnecessário nas pessoas que ganham menos e que injetam todo o seu dinheiro na economia, porque o dinheiro desses trabalhadores que ganham pouco vai direto para o mercado, vai direto para a farmácia, vai direto para a economia, não é um valor que as pessoas consigam fazer poupança, guardar dinheiro, então a gente precisa preservar essa renda em circulação, mas eu acho muito importante a ação voluntária dos deputados de contribuir para a crise, de contribuir com a situação do Estado, que tem muita gente precisando de renda. E seria mais importante ainda se o governo do Estado de São Paulo tivesse um projeto para preservação de renda e dinheiro, porque para além da ação voluntária dos deputados, de certos setores dos empresariados, da camada mais rica da população, seria muito importante também que a gente desenvolvesse um programa estadual de proteção de renda e emprego. Deputada, uma das questões que
acabaram surgindo aí depois do início do isolamento social foi, infelizmente, o aumento do número de mulheres vítimas de violência doméstica. Esse problema está em andamento, né? É diferente de uma situação anterior que a gente cria uma política pública, a gente tem uma previsibilidade. Esse está em andamento. E aí, como é que a gente trata dessa questão num momento que é grave, que a gente está vivendo outras pendências aí de ordem até emocional e de saúde? Como é que a gente trata essa questão, deputada? É muito importante que a gente fortaleça os organismos de proteção à violência à mulher, à proteção aos vulneráveis, aos idosos e às crianças também. Essa situação, ela desnuda a dificuldade que a gente tem da proteção dos mais vulneráveis. Não é a pandemia ou a quarentena que causa a violência. A abertura para que a violência seja cotidiana existe na sociedade, a gente precisa combater ela cotidianamente. Mas forjar famílias a ficarem trancadas 24 horas desnuda muitas outras desassistências. Então, a gente tem projeto tramitando na casa que prevê tanto o fortalecimento da rede de acolhimento às mulheres, há muitas mulheres e crianças continuam na casa apesar da violência do companheiro porque não tem para onde ir, porque não tem renda para se sustentar sozinha, porque não tem apoio familiar ou de amigos. Outra questão muito importante é pedagogizar os canais de denúncias online, porque a mulher não pode sair de casa, porque não tem estrutura que a atenda. É importante fortalecer as estruturas de denúncia online. Pedido de ajuda, boletim de ocorrência pela internet, pelo telefone, essas estruturas existem, mas são pouco fortalecidas e pouco divulgadas, então a gente precisa fortalecer campanhas de informação acerca do direito das mulheres e das crianças, porque as crianças sofrem junto com suas mães, também são vítimas de violência. As crianças contavam com a escola física antes, numa rede de proteção também, é muito importante falar isso, que o EAD não vai ser suficiente para proteger a criança nesse momento. A criança desabafava com a professora, desabafava com uma coordenadora sobre a situação de violência que presenciava em casa, e esse vínculo foi quebrado. A criança não tem mais outro adulto da sua confiança no seu convívio direto. Então, a gente precisa pensar em estruturas também em que os professores, diretores e outras, e eu sei que a escola não é assistência social, mas a gente também precisa pensar no direito da criança, que também sofre muito com esse cotidiano de violência doméstica e que agora está sem outro adulto de sua confiança ali no seu convívio direto. Então, campanha para que as mães e crianças possam acessar contato, estímulo do contato da criança com a escola, para além da aula, que ela consiga acessar o professor, que ela consiga acessar o seu coordenador e etc. E a gente tem que fortalecer redes de acolhimento, hotéis, casas públicas, para que essas mulheres consigam ter a escolha de sair de casa se elas sentirem que vão ser vítimas de violência. Deputada, nesse momento, nós vemos que o trabalho na Assembleia Legislativa não parou, né? A senhora acabou de falar de projetos que foram protocolados, vários foram durante esse período. Algumas sessões virtuais já acontecem, votações, né? Votações de urgência. Eu queria que a senhora falasse um pouco, então, desse movimento também. A Assembleia não parou, continua de forma virtual. O que a senhora acha desse processo? Esse processo virtual está funcionando para a senhora? A sua opinião? Eu acho muito importante a ação da presidência da casa, que logo no momento inicial da crise se precaveu e foi atrás de estrutura tecnológica para manter a sessão, precisou fazer alguma alteração no regimento para prever as sessões online, escorreu e fez. É muito importante a estrutura de trabalho virtual, a gente tem longas sessões de debates e de votação a partir dessa ferramenta, desse dispositivo. É muito importante que o Poder Legislativo continue presente e operante, porque nós somos a voz da divergência.
da pluralidade. Nós somos diversos. O Poder Executivo tem um gestor, mas o Poder Legislativo é diverso, tem representação de mulheres, tem representação à direita, à esquerda, ao centro, tem representação cultural, tem representação da educação, tem representação dos diversos realidades dos interiores. Então, é muito importante que essa pluralidade continue a formular política e auxiliar o governo estadual na gestão da crise. Mas, no entanto, porém, não posso aqui me privar de dizer que eu ainda acho que nós, Poder Legislativo do Estado de São Paulo, estamos muito abaixo do rendimento necessário para esse momento de crise. Eu vivo falando isso nas sessões, a gente teve 4 votações, a gente vai para a 4ª hoje, né, os decretos de calamidade pública do Estado e dos interiores, a formação do Fundo Estadual de Combate à Crise, e agora a gente vai para a redução de salários. A gente tem muita formulação de projeto dentro do Legislativo, assim como uma necessidade gigante de fiscalizar e participar das decisões do Executivo, e a gente, no Legislativo Estadual, está falhando em acelerar esse processo. Acho que a gente deveria retomar, à medida dos possíveis, as comissões para tratar dos temas do enfrentamento à crise, ao Covid-19, que deveria retomar o ritmo de analisar projetos de autoria dos deputados. São mais de 100 protocolados nesse período, todos versando sobre o Covid-19, e a gente ainda está com dificuldade de impor ritmo, o ritmo acelerado que a crise exige de nós. Então, nós, do pessoal, estamos nessa cobrança da presidência da casa. Que bom que estamos operando, que bom que estamos funcionando, que bom que a casa se adiantou e criou as condições do parlamento virtual para que a gente continue participando, mas a gente precisa acelerar para responder à necessidade da crise e no ritmo da crise também, porque o desafio é enorme. Deputada, muito obrigada pela sua participação, deixar um pouquinho a sua rotina frenética. A gente sabe que trabalhar em casa realmente é complicado, mas a senhora tem dado conta, a gente vê, acompanha... Olha meu filho pulando aqui do lado. A gente escutou ele falando alguma coisinha. Isso também mudou no padrão da Assembleia Legislativa, né? A gente vê nessas entrevistas ou sessões filhos participando, a rotina doméstica, a cozinha dos deputados, enfim. Agora mesmo eu estava preocupada se vocês estavam ouvindo. Esse barulho é meu filho. Ele tem 7 anos e faz 50 dias que ele está preso num apartamento. Não se preocupe, deputada. Não se preocupe. O home office é isso, né, deputada? É engraçado que várias situações vêm ocorrendo, mas todos nós nos adaptando a isso. E seja sempre bem-vinda quando a senhora quiser falar aqui conosco, trazer novidades do seu mandato. A senhora é sempre muito bem recebida, viu? Obrigada. Muito obrigada, bom trabalho para vocês e para todos que estão assistindo. Hoje às 14h30 tem sessão. A gente vai debater o tema que a gente debateu aqui hoje, que é o corte de salário dos deputados para doação para o enfrentamento ao Covid-19. Ok, então a partir das 2h30 você fica ligadinho aqui na programação da Rede Alesp.